Olá, amigos do YouTube, amigos do Facebook. Hoje nós vamos falar sobre a praga dos gafanhotos, a terrível praga dos gafanhotos, também conhecida como a quinta trombeta, que toca aí mais ou menos no final da grande tribulação, tá certo? E eu quero pedir para você o seu like. Se esse vídeo chegar a 100 likes, nós vamos falar também da sexta trombeta, tá? Que tem uma ligação diretíssima, muito direta com essa que nós vamos estudar hoje. Então, deixa o seu like. Chegando em 100 likes, nós vamos aí colocar a segunda parte desse vídeo. E hoje nós vamos falar da sexta trombeta, a praga dos gafanhotos, tá? É um assunto assim muito interessante que eu já falei em outros vídeos, mas de forma bem resumida. Hoje nós vamos chegar a um entendimento mais profundo, tá? Porque nós vamos fazer uma ligação direta com o livro de Joel, com a profecia do livro de Joel. E vocês vão ver que ligação maravilhosa que tem Joel com Apocalipse capítulo 9, a praga dos gafanhotos, tá? E se vocês pedirem nos comentários, se vocês insistirem, eu quero trazer também aí o estudo sobre o livro de Joel, os 3 capítulos. Aí vai depender de vocês, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar fazendo uma leitura dos versículos 1 a 3 de Apocalipse 9, para nós sabermos aí do que se trata a praga dos gafanhotos. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e sumiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Então, aqui diz que o quinto anjo toca uma trombeta e ele vê uma estrela do céu que cai. E é-lhe dado uma chave para abrir o abismo, tá? Muitas pessoas interpretam essa estrela como sendo uma estrela cadente, um meteoro que cai num vulcão e o vulcão explode e libera esses demônios, né? É uma interpretação equivocada, porque não dá para você dar uma chave para uma estrela, para um meteoro, para uma pedra, né? Uma chave é dada a um ser inteligente que vai saber usar essa chave, né? E também demônios não estão aprisionados num buraco ou num poço, né? Literalmente, porque nós sabemos que os demônios são seres espirituais, tá? Então, essa chave é dada a um anjo, né? Nós podemos entender que seja um anjo. E esse anjo ele vai liberar o abismo. E nesse abismo terão muitos demônios, prontos aí para fazer uma grande desgraça, como nós vamos ver aí, tá? Então vamos lá. Anjos no abismo. Existem anjos presos em algum abismo? Bom, nós vemos isso em 2 passagens da Bíblia, em 2 Pedro e também no livro de Judas. Ó, vou dar um exemplo para vocês em 2 Pedro, mas as passagens vão estar aí na descrição. Olha aqui, ó, 2 Pedro 2,4 diz o seguinte, ó: porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então, a Bíblia diz que alguns anjos estão aprisionados num abismo. Eu, particularmente pelos meus estudos, chamo esse abismo de Tártaro, que esses anjos estão no Tártaro. E por que não estão soltos, junto com os outros demônios que nós temos aí? Eu acho que esses são mais perigosos, eu acho que esses têm alguma periculosidade maior, e eles estão presos. E eles vão ser soltos durante a grande tribulação. E quando eles forem soltos, né, os homens vão gemer de dor, porque eles vão fazer uma desgraça muito grande, tá? E esses anjos, eles aparecem aqui na profecia de Joel, livro de Joel. Bem lembrado, se vocês deixarem bastante comentário sobre Joel, bastante like, eu quero trazer esse livro, 3 estudos, um para cada capítulo, tá? E na profecia de Joel, ele fala de uma grande invasão de gafanhotos, né? Como nós vimos aqui, né? Que saíram gafanhotos no versículo 3, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E Joel, ele fala de uma invasão de gafanhotos. Vamos ler aqui, ó. Joel, livro de Joel, no capítulo 1, vamos ler dos versículos 1 a 4, vamos lá. O que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu. E o que ficou do gafanhoto, a locusta o comeu. E o que ficou da locusta,
o pulgão o comeu. Despertai-vos, bêbados, e chorai, gemei, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque é tirado da vossa boca. Porque subiu contra mim a terra uma nação poderosa e sem número, e os seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho. Fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira, despiu-a toda, e a lançou por terra, e os seus sarmentos se embranqueceram. Então Joel ele fala de uma terrível praga de gafanhotos que atingiu aí Jerusalém, o reino do sul, o reino de Judá. E realmente nós não vemos aí indícios bíblicos do cumprimento dessa profecia, tá? Joel fala aqui de gafanhotos literais, insetos mesmo. E não vemos na Bíblia o cumprimento dessa profecia. Nós podemos deduzir que essa profecia, literalmente aí, de insetos mesmo, se cumpriu no ano de 1915. 1915, existem relatos históricos, vou deixar aí um link na descrição para você entender melhor sobre esse acontecido, mas existe um relato histórico de uma nuvem de gafanhotos que tinham ali um raio de 6 quilômetros, tá, de diâmetro, e 30 metros de espessura. Diz que quando passou, pessoas que presenciaram disseram que ela fez até sombra, chegou a escurecer o dia de tantos insetos. Diz que ela trazia com ela uma chuva de excremento de gafanhoto terrível, e onde ela passava, ela devorava e destruía. E houve fome naquela época, uma grande destruição em grande parte da Palestina. Então, realmente, essa profecia de Joel, ela se cumpriu. Mas você analisando essa profecia, nós vemos que nem tudo dessa profecia se cumpriu. Nem tudo. É por isso que é importante a gente estudar Joel, para a gente ver que existem partes da profecia de Joel que vão se cumprir e que se cumprem aí nessa praga de gafanhotos aqui da quinta trombeta. É muito interessante e é muito importante a gente ligar essas passagens, esses assuntos, para vocês terem ideia de como será terrível, tá? E realmente também nós podemos constatar que os gafanhotos da profecia de Joel, eles são gafanhotos literais, realmente insetos, tá bom? Mas esses da grande tribulação, né, que são descritos como gafanhotos, não são insetos, não são literais, tá? Eles, na verdade, são demônios, tá? Porque na profecia de Joel, Deus fala, através dessa profecia, que não usaria mais de gafanhotos, de insetos, para castigar o povo. Olha aqui, ó. Joel capítulo 2, versículo 2. Olha aqui, ó. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo. Nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Então Deus promete aqui, em Joel, nessa profecia, que não haveria mais uma praga de gafanhotos, tá? Lembrando que houve também uma praga de gafanhotos, vou deixar aí na descrição a passagem para você ler, no tempo aí de Moisés, no Egito, tá? Então esses gafanhotos aqui vistos na grande tribulação, capítulo 9 de Apocalipse, são demônios. E esses demônios, Deus vai conceder para eles permissão para eles fazerem grandes estragos nos homens. Vamos ler dos versículos 4 a 6 de Apocalipse 9. Vamos ver aqui qual vai ser a atuação desses gafanhotos ou demônios no período da grande tribulação. Vamos lá. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva verde da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Olha só, são gafanhotos, tá? Mas que eles têm ferrões como de escorpiões, certo? Eu não sei qual é a dor de uma picada de escorpião, porque eu nunca levei, mas conheço pessoas que levaram e diz que é uma dor terrível e insuportável, capaz de matar uma criança.
É uma dor tremenda. E esses demônios, eles vão infligir dor nas pessoas no período da tribulação como picada de escorpiões. Se você já recebeu uma picada de escorpião e está assistindo esse vídeo, deixa na descrição qual é o que se sente com uma picada de escorpião, para que as pessoas possam ter ideia de que dor é essa, tá? E só que é o seguinte, e foi-lhes permitido não que os matassem. Eles não vão matar, eles simplesmente vão fazer dor, provocar uma dor como picada de escorpião, dor terrível. E aqui o texto, né, nos deixa bem claro que essa praga não é para o povo de Deus. Essa praga pertence somente aí aos incrédulos, aos ímpios, tá? Aqueles que rejeitam a Deus. Porque olha aqui, ó, e foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Então olha só foi permitido a eles causar dor aos que não têm a marca de Deus, o Espírito Santo, tá, na sua vida. E esses não sofrerão a praga dos gafanhotos. Então aqui está uma prova bem evidente de que a grande tribulação não é para o povo de Israel. Não, a grande tribulação, esse tormento, né, é para eles. A ira de Deus derramada é sobre os ímpios, porque aqueles que têm o selo de Deus não serão afetados, tá certo? Então quer dizer que não importa se a igreja vai estar aqui, ela pode sofrer a perseguição e vai sofrer a perseguição do anticristo, mas as pragas que serão derramadas são somente para os ímpios, tá? Então não precisa ter medo de passar pela grande tribulação, tá? E como eu sempre digo, a igreja passará pela grande tribulação, mas nós seremos protegidos, tá? E o castigo é só para os inimigos do povo de Deus. Joel 3, 1-2 fala isso, olha aqui, ó. Porque eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Então, esses terríveis gafanhotos, esses terríveis demônios, que vão infligir grandes dores nos homens dessa época, eles não atacarão o povo de Deus. Nem a casa de Israel, que estará na grande tribulação, nem a igreja de Cristo, tá bom? Então não precisamos temê-los, mas precisamos anunciar o que eles farão, porque eles serão terríveis. E ai daqueles que estiverem aqui e não tiverem feito seu concerto com Cristo, não tiverem se arrependido dos seus pecados e aceitado como Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, porque sofrerão terríveis tormentos, tá certo? Versículos 7-10, vamos ler aqui, ó. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia uma coroa semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como o rosto de homens, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Um exército terrível. É um exército de demônios. E se vocês deixarem 100 likes, nós vamos falar desse exército. Esse exército tem até um número de soldados, 200 milhões. Se quiser saber, deixa o like. Você tem um like para dar, mas você pode compartilhar nas suas redes sociais e mais pessoas, tá? E eu trago a segunda parte dizendo que exército é esse. Mas vamos dar uma palhinha. Joel capítulo 2, 4-6, fala sobre esse exército. Olha aqui, ó. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Como o estrondo de carros irão saltando sobre os cumos dos montes, como o ruído da chama de fogo que consome a pragana. Como um poderoso posto em ordem para o combate. Diante dele temerão os povos, todos os rostos se tornarão enegrecidos. Então realmente aí é um exército terrível, um exército muito poderoso, tá? Que causará dores terríveis, né? E diz aqui
que os homens dessa época buscarão a morte, mas não a acharão, desejarão morrer, tá? É importante a gente se situar onde nós estamos aqui, né, no período da grande tribulação. Tribulação é o período literal de 7 anos, tá certo? E nós vemos aqui os 7 selos indicando todos os acontecimentos. Primeiro selo, o cavalo branco, o anticristo se manifesta. Segundo selo, o cavalo vermelho. Por um governo mentiroso, o cavalo branco representando uma falsa paz, depois de 3 anos e meio, ele se revela, começa a guerra. Segundo selo. Terceiro selo, a guerra traz o que? Fome. O homem parou de trabalhar para guerrear e veio a fome. Depois da fome, peste. O homem debilitado pela guerra, peste. O quinto selo, e esse aqui é o conhecido como cavalo verde. O quinto selo, os santos clamam por justiça. No sexto selo, Jesus volta, tá? Sétimo selo, o anúncio das trombetas. Então, a sétima trombeta, ela anuncia a volta de Cristo. Então, se o sexto selo e a sétima trombeta anunciam o mesmo acontecimento, então as trombetas tocam daqui para trás, tá certo? Então, você vê que tem uma conexão muito firme entre as 7 trombetas e os 7 selos, tá? As 3 primeiras trombetas são a primeira, saraiva e granizo de fogo, uma grande pedra cai nos oceanos, tá? E destrói as navegações, tá? E também a estrela absinto contamina as águas. Então nós vemos que chuva de granizo e fogo queima a vegetação, destrói o mar se transforma em sangue, e uma estrela contamina as águas aí potáveis. Nós vemos que tudo isso é um acontecimento que é ligado com fome, com guerra. Isso acontece, acredito eu, durante a guerra e fome. Já da quarta à sexta trombeta nós vemos aqui, ó, ferida a terça parte do sol e da lua, tá? Escurecimento dos astros cósmicos, tá bom? Praga de gafanhotos e o exército de 200 milhões de soldados que nós vamos ver no próximo estudo. Então, essas 3 aqui, trombetas, elas estão ligadas com o cavalo verde, né, o quarto cavalo, que é a peste, e também parece que é uma resposta ao clamor dos santos. Então, a praga do gafanhoto, também a praga do exército de 200 milhões, ela está ligada ao último cavalo, que traz peste, que a fome o seguia, que traz mortandade, e parece que é uma resposta de Deus ao clamor dos santos. O sol se escurece, a lua não dá seu brilho, os gafanhotos causam esse mal terrível que nós vemos, e o exército de 200 milhões de soldados ceifa muitas vidas. Então é muito importante sabermos disso, e no próximo estudo nós vamos apurar ainda mais. E versículo 11 e 12 para encerrar esse estudo. Olha aqui, ó. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu, o seu nome era Abaddon, e em grego, Apolion, pois é já um ai. E eis que depois disso vem ainda 2 ais. Então nós vemos aqui que esses gafanhotos tinham reis. Mais uma prova de que não são insetos literais. Porque em Provérbios 30, 27 diz o seguinte, ó. Os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem e em bando se repartem. Dizem que os gafanhotos não têm rei. E aqui o versículo 11 diz que esses tinham reis. Então não são insetos, são demônios, possuindo um exército, com a intenção de causar muita dor, sofrimento. Imaginem que terrível vai ser, tá? E o que é Abaddon e Apolion, tá? São o mesmo nome, um em hebreu, o outro em grego. O que significa? É um termo hebraico que tem o significado de destruição ou destruidor. Os destruidores. E para encerrar aqui, versículo 12, passado já é um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. Nós falamos desse ai. Eu quero falar do segundo ai, então eu peço a sua colaboração. Muito obrigado e não esquece de compartilhar esse vídeo e deixa o like aí. Obrigado.